Olá, pessoal. Janaína Caradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje, mais uma vez, eu tenho, assim, a grata satisfação de ter conosco um amigo tão querido, né, o Célio, que sempre nos acompanha, sempre traz aqui informações bem relevantes. O Célio é parceiro do Inloco, não é de agora, não é da pandemia, que a gente vem acompanhando o teu trabalho, né, Célio? Célio já é parceiro do Inloco, já de uma boa data, praticamente do início, porque os primeiros vídeos com o Célio foram em dezembro, começamos em dezembro de 2018, e o Inloco ele iniciou em agosto de 2018. Então, Célio, mais uma vez, seja muito bem-vindo no Inloco, e é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. A satisfação é minha, Janaína. Muito obrigado pelo honroso convite, fruto da tua generosidade, a gente dialogar um pouquinho. Boa noite a todas e todos. Estamos aí enfrentando esse momento diferente, impensado, talvez só previsto pelo poeta, profeta Raul Seixas, em um regime de teletrabalho que não é o regime de teletrabalho, é um teletrabalho precário, que nós vivemos nesse momento. Exatamente, então por isso que eu disse para o Célio, né? Vamos lá conversar um pouquinho, dialogar sobre a área que tanto gostamos de compartilhar, que é a parte constitucional trabalhista, essa área assim que realmente, principalmente nessa época de pandemia, vem sofrendo uma turbulência de modificações, né, Célio? E nada melhor do que tanto se ouve falar em teletrabalho, em home office, e medidas, e todo esse bombardeio de circunstâncias. Célio, o que você tem para iniciar aí a fala, né, para a gente já começar a apimentar o nosso debate sobre teletrabalho? Bom, veja, primeiro vamos entender o que é teletrabalho. Primeiro, fazer uma brincadeira com vocês. Na verdade, a gente vive um momento que o advogado trabalhista abre a geladeira com medo de sair ou uma MP ou uma live. Total. Bem isso. Mas eu acho que é importante a gente entender o que é teletrabalho. Então, teletrabalho é trabalho à distância por meio da comunicação e informação, ou informática, telemática, de forma descentralizada da sede da empresa. Sempre que eu atuar de forma descentralizada por meio da telemática, eu estou em teletrabalho. Então, e aí a OIT faz algumas conceituações agora recentes, onde ela traz algumas figuras, incluindo o teletrabalho dentro de um âmbito maior do trabalho remoto, e aí ela traz o home office e o home-based work. Pois bem, então o teletrabalho está ali dentro do trabalho remoto, aí o home office é quando eu executo esse trabalho à distância por meio da telemática de dentro da minha própria residência. Esse é o home office. Agora, e aí os conceitos da própria OIT se confundem quando ela fala em home-based work, que é aquele trabalho baseado em casa. E quem é teletrabalhador? Para nós é muito fácil falar de quando a gente está falando do empregado, que a CLT, por sinal, enquadra no teletrabalho só quem executa a atividade preponderantemente fora da empresa. Só que pelo conceito que a gente viu aqui, se é qualquer trabalho descentralizado da sede da empresa por meio da telemática, se for uma vez por semana também é teletrabalho. Uhum. Então, na verdade, o que o legislador data vênia errou, na minha modesta ótica, poderia ter sido feito diferente, é ter dito que não se aplica a isenção de controle de jornada quando não preponderantemente fora da empresa, né? Então, o teletrabalho, dessa forma, sendo um trabalho que pode ser executado de forma descentralizada, ele pode ser tanto por um empregado, aí é teletrabalho subordinado, quanto por um autônomo, quanto por um parasubordinado da doutrina italiana, quanto por um empresário. Então, um empresário pode executar, então ele vai trabalhar ocasionalmente de forma descentralizada, ou não ocasionalmente, mas de forma descentralizada daquele local que é o ponto principal. E é o que a gente vem fazendo, né, Célio?
Na verdade, a gente vive hoje um cenário de home office, essencialmente home office. Até porque no estado de pandemia não se pode pensar de forma diversa. Tem um cliente nosso que a gente instituiu o programa de home office, então ele iniciou, e daí um dia o empregador ligou agora, já em tempos de pandemia, onde é que você está? Que tá ruim de falar com você e tal. Ah, eu estou pescando. Como assim está pescando? É da essência do teletrabalho você trabalhar onde você quiser, mas se o programa for um programa que exige que seja em home office, assim estabelecido, e assim o deve ser em tempos de pandemia, já que a gente enfrenta aqui uma situação de saúde pública e o teletrabalho na modalidade de home office como um grande aliado nesse momento, aí ele não tem essa flexibilidade que o teletrabalho normalmente oferece de você poder escolher o lugar onde você quer trabalhar. Então, esse ano, Janaína, depois de muitos anos, eu tirei 30 dias de férias. Mas é aquele férias de advogado, né? Então, Skype, reunião, Teams e não sei o quê, e e-mail, falando com o cliente com aquele vento do celular na praia, assim, o cliente via que você estava na praia. Sim. Eu estava naquele período que eu tinha escolhido. Mas o fato é que eu posso exercer o teletrabalho, então, diferentemente do home office, o teletrabalho na sua amplitude, ele se enquadra no conceito de anywhere office. Eu trabalho de qualquer lugar. O meu trabalho está aqui, está nesse note que eu estou falando com você, e eu levo esse trabalho que está na nuvem, imaterial, líquido, virtual, em um mundo virtual, descoisificado, para onde eu for. E eu não preciso ficar centrado, nós temos clientes que, especialmente em empresas de tecnologia da informação, que o empregado chegou e falou o seguinte, olha, eu quero ter uma experiência fora, eu quero morar na Itália, ou teve um outro que queria morar na França, e foram, e continuam empregados da mesma forma, entregando o trabalho à distância. E, Célio, o que falar dessa atual conjuntura em que, de uma maneira, claro, não planejada, de uma maneira não coordenada no tempo hábil, tivemos que nos adaptar a essas situações diferenciadas que nós temos hoje de home office ou, dependendo da circunstância, né, do teletrabalho como um todo, no sentido mais amplo. A gente foi colocado de sopetão nesse cenário, sei como você bem colocou, Janaína, sem nenhum planejamento, e não só sem nenhum planejamento, sem um programa estruturado de teletrabalho que se preocupa com os equipamentos de trabalho, que se preocupa com o acesso, com a comunicação, com a tecnologia empregada, com a proteção dos dados pessoais do trabalhador e de terceiros, com a proteção da propriedade imaterial da empresa, com a não concorrência, com tantos outros temas aí, até mesmo com uma política estabelecida de benefícios, com a manutenção do sentimento de pertencimento daquele teletrabalhador com a empresa para ele não se sentir uma ilha isolada. Então, além da gente não ter tido esse planejamento, não ter, na sua grande maioria, as empresas com um programa estruturado, a gente vive um cenário absolutamente fora de CNTP, né? É um cenário talvez nunca visto na era moderna, né? De forma contemporânea, aonde as pessoas vivem, estão em casa, e aí tem uma pesquisa, 34% das pessoas preocupadas com trabalhando em casa, mas colocando como preocupação maior o Covid-19. Então você trabalha aqui, mas está antenado no que está acontecendo lá. Quantos morreram hoje? O que está acontecendo? Como é que está? Tem alguma medida de lockout? Como é que está? Enfim, 20% ou 20, alguma coisa, 20% preocupada com os filhos. Preocupada no sentido de que o meu filho está aqui, muitas vezes usando o mesmo computador, ou eu estou fazendo lição, mas normalmente ele estaria na escola.
Então, Uhum. ele estaria meio período comigo, ou até menos, porque ele estaria na escola, estaria em outras atividades. Então, é um cenário diferente. Ou mesmo preocupado com o cônjuge, que às vezes está dividindo o mesmo ambiente, ou uma família inteira, imagina uma família inteira na mesma sala. O pai e mãe, o casal, ou o casal seja lá do mesmo sexo, enfim, trabalhando, e as crianças na sala vendo televisão ou fazendo lição. Então, não é algo planejado e é um teletrabalho precário, que as pessoas não foram treinadas até mesmo para separar o tempo de... Separar dentro do possível, né? Porque numa sociedade em rede, com tudo conectado, trabalho e atividades pessoais se misturam enormemente a cada momento. Mas tem que haver um mínimo de separação para que se observe o direito de desconexão, entendido como tal, o direito ao lazer e descanso, em oposição ao trabalho. Em que pese a gente deva também fazer uso do direito de se desconectar de qualquer rede social e etc., porque a gente fica maluco. E depois, veja, nós, advogados trabalhistas, ficamos assim, puxa, e daí? O presidente já sancionou a MP 936? Ou antes ficávamos, e não vai vir a medida provisória prevendo o apoio do governo com o benefício emergencial? Então, é uma loucura. E a gente preocupado o tempo inteiro estar atualizado para levar a informação para o nosso cliente. Isso na área jurídica. E isso acontece da mesma forma, levando para todas as demais profissões, né? Não, na época, realmente, agora, claro, a gente fica ali antenado, né, e dorme, como diz o Célio, pensando já como que vai ser o amanhã, mas isso aconteceu muito na época das medidas que foram sendo transmitidas, eu não lembro se foi a 927 ou 936, mas teve uma que eu dormi, antes de dormir eu fui lá verificar que não estava tudo ok. Aí eu acordei, já estava ali presente. Então, assim, realmente para nós foi uma atenção muito Saiu grande nesse meia-noite, sentido, salvo engano, né? a 936, salvo engano, 936 saiu meia-noite e meia. Mas Uhum. com meia-noite e Então meia foi com data do dia 1º de abril. Só que na madrugada do dia isso mesmo. 1º para o dia 2. Da aula à distância. Porque é muito, nós, inclusive nós professores, nós vamos precisar repensar o tempo de aula. É muito desgastante. Até porque a gente está falando aqui, parece que todo mundo fica com com o vídeo fechado, a gente não sabe se estão dormindo ou estão nos ouvindo, de vez em quando, alguém abre, vê se vocês estão vivos e tal, fala alguma coisa para tentar acordar o pessoal, enfim. E a gente, nesse mundo imaterial, em que tudo é virtual, teve um dia que eu falei de manhã em um evento em São Paulo, de tarde participei de uma outra discussão em São Paulo, e à noite dei aula para o Rio, estando em Curitiba. Seria impossível a gente fazer isso fora do ambiente virtual. Então, tem situações muito interessantes que isso nos traz. Por outro lado, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é o direito à desconexão. E aí a gente fica o tempo inteiro ligado. E essa é uma das grandes temáticas, como você bem colocou, para o sindicato negociar. Se você me permite, eu Sim. estou no trabalho em ambiente virtual, no meu livro, tem um capítulo que eu trato da representação de trabalhadores e de diversas temáticas que podem ser negociadas pelo sindicato. E eu elenco como principal ponto de atuação da representação dos trabalhadores nesse momento a qualificação e requalificação do trabalhador. Então, eu estava negociando outro dia, enquanto não tínhamos ainda a MP 936 em sua versão agora votada pelo Congresso com a possibilidade de ampliação, o layoff, para quem já fez a redução de jornada e salário. E aí, o sindicalista disse para mim, Célio, só que é o seguinte, o que você quer que eu faça de qualificação profissional? Eu não vou aceitar. Como é que nós vamos fazer com o cara que corta grama? Daí eu falei, é óbvio que nós não podemos colocar o cara que corta grama para ser qualificado para cortar grama. É uma releitura das relações do trabalho, à luz da qualificação e requalificação.
Nós temos que nos preocupar com a empregabilidade daqui por diante. Sim. A adaptabilidade de um trabalhador, esse trabalhador tem que se adaptar facilmente a novas formas de trabalho, novas tecnologias, com soft skills, quer dizer, com habilidades de trabalhar de um modo diferente do que nas revoluções industriais anteriores, né? E é interessante, né, Célio, porque com tudo isso, a gente tem que entender o seguinte: empregado e empregador tem que se adaptar. Quando você mencionou sala de aula, quem contratou a faculdade não contratou para ter aula à distância, né? E a faculdade também não queria disponibilizar isso, né? Então, assim, é diferente nos cursos que nós já damos à distância. Então, a pessoa vem com essa estrutura. E em sala de aula, claro, você vai dar uma aula de 2, 3 horas, aquilo é super envolvente com os alunos, e tem o diálogo, tem a doutrina e tudo mais. A gente fica ali numa situação que não é todo mundo que consegue acessar no mesmo horário de sala de aula, não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que estava preparado para essa estrutura, né? E não é todo mundo que consegue interagir. Tem aqueles que gostam do vídeo, que o professor grave o vídeo mais curto, tem uns que exigem que seja no exato momento da aula. E tudo isso eu vislumbro como uma conversa, uma pactuação, primeiramente, entre o empregado e o empregador, como vamos fazer o daqui para frente, como que vai acontecer, e a gente pegou como exemplo que nós vivemos, né, sala de aula, mas tem tantas outras circunstâncias, tantas outras, né, mesmo a estrutura de um escritório, qualquer que seja ele, né, foi contratado para trabalhar ali, presencialmente, mas como que vai fazer isso à distância? Como que eu vou controlar as questões de trabalho? Porque se for teletrabalho, né, Célio, se eu quiser trabalhar na padaria, eu posso trabalhar na padaria. Então, assim, como que são essas exigências de local, de horário, de postura? Será que a ergonomia, né, está sendo respeitada naquele momento? Por quê? Porque depois eu posso estar discutindo LER, DORC e tantas outras circunstâncias no de trabalho. Claro. Acidentes, ele mora no sobrado, empregado, ele foi descer as escadas e se acidentou, né? E aí, estava trabalhando, não estava trabalhando, como que funcionava, qual que é a circunstância, né? Então, assim, tem tantas situações e a própria desconexão, né? Eu tenho uma aluna que ela brincou, que ela falou assim, professora, eu dou aula o dia inteiro, e eu tive que me adaptar da aula à distância para os meus alunos. Chegar à noite de ter aula à distância com vocês está sendo tanto quanto. Né, Célio? Então, são esses desafios, assim, que nós temos pela frente, e que é aí que eu te digo, empregado, empregador e o sindicato, como você bem colocou nos teus exemplos, vamos ter que dialogar, Não é mais momento de uma digladiação cega entre capital e trabalho, é um momento, até porque o capital, ele migra de forma muito rápida num ambiente virtual, ele não tem mais aquelas sedes portentosas do passado, o capital migra de uma forma muito rápida de um país para outro, e o trabalho também. E aí uma das grandes temáticas, se você me permite, Anaína, eu vou fazer um convite, acho que se não me engano, 3 de julho, eu vou participar de discussões, vou fazer a apresentação de temáticas envolvendo a negociação coletiva no teletrabalho, na Associação Paulista de Estudos Sindicais, de Estudos e Relações Sindicais. 3 de julho? 3 de julho, Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. E uma das coisas que a gente fica pensando aí é qual norma coletiva aplicar? Qual é o local da prestação de serviço quando se trata do teletrabalho? Você está palestrando para o Brasil inteiro, mas tem que ter o suporte da família, tem que ter em casa ali, né, aquelas pessoas que te dão incentivo. Então, parabéns a todos vocês, né, pela prestação de serviço como profissionais, como pessoas que querem o objetivo do In Loco, transmitir informações e compartilhar experiências. Então, Célio,
Um beijo bem grande para vocês, que Deus continue abençoando aí as atividades, né? E eu espero você para uma próxima temática, pode ser? Tá combinado, Janaína. Eu te agradeço muito pela gentileza do teu convite, fruto da tua generosidade. Parabéns pelo teu programa. Você também está incansável aí. Se cuide, cuida da tua família. Eu sei que você se cuida, mas a gente às vezes acaba ultrapassando aquele limite de velocidade. Então vamos observar o direito de desconexão, todos nós. Fica com Deus, fique bem e vai ser uma alegria participar de um próximo programa. Agradeço aos teus ouvintes também a participação. Estamos juntos, vamos em frente. E eu digo para vocês, deixando aqui uma... eu vou me valer de um camarada chamado Maurício Moura, que escreveu no dia 11 de maio de 2020, uma crônica, chama-se Tecnologia e as Serras, teletrabalho no pós-pandemia. E ele narra a vida de um lusitano morando em Paris, abastado, que vivia em grandes festas e com todo luxo. E um dia ele vai para o interior e ali ele encontra a felicidade no interior. E por conta disso, ele termina essa crônica dizendo o seguinte: quem sabe descobrirão o caminho do personagem lusitano, que a felicidade pós-corona pode ser encontrada bem distante da civilização. Bastará um bom acesso à internet e o mundo estará sempre aberto. Entraremos na era do teletrabalho. Ótimo, nossa, show de bola. A Naila mandando boa noite aqui também. Nossa, que legal, Célio, que legal mesmo. Parabéns aí por toda a tua explanação e muito obrigada novamente por compartilhar, assim, né, a tua experiência, a tua dedicação e teu estudo. Tá? Continue assim, porque o mundo precisa de muitos Célios por aí. Imagina, e de Janaína também. Estamos juntos. Até mais, Vamos galerinha. Até mais, um Tchau, abração. tchau. Muito obrigado. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.